Eu gostaria de fazer a pergunta a vocês, né? Quais são as empresas que vão sofrer um impacto? Todas as empresas vão ser impactadas pela LGPD, né? E quais as consequências que isso pode trazer? Por exemplo, uma empresa de venda de produto, né? Ou uma empresa de prestação de serviço, elas vão ser abrangidas pela LGPD? Essa é uma pergunta interessante, porque tenho visto aí nos meios que a gente frequenta várias perguntas no meio dos empresários se eles vão estar sujeitos, quem vai estar sujeito a essa lei da LGPD. Eu imagino que tem aí essa dúvida, é assim, abrangente, são muitas empresas, terceiro setor, prestação de serviço, industrialização de matéria-prima, todas as empresas fazem parte de um rol, do qual eles hoje ainda têm dúvida. Eu gostaria de ouvir um pouco, tanto o Cláudio quanto o Júlio, o doutor Júlio, para a gente poder mostrar aos ouvintes, né, sobre esse tema aí que é muito importante. Sem dúvida, doutor Nador. Essa lei, ela trata da proteção de dados de um lado, né, do titular, que a lei chama, que é a pessoa física, a pessoa natural. Do outro lado, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as de direito público. Então, se nós olharmos as pessoas jurídicas de direito privado, nós temos lá, segundo o Código Civil também, né, ele estabelece a natureza jurídica dessas pessoas jurídicas. Nós teríamos as empresas, né, as sociedades empresárias, elas devem observar. Nós temos também as associações que integram o universo do chamado terceiro setor, as fundações, as próprias, olha que interessante, doutor Nador, as organizações religiosas também, né? Então, essas pessoas jurídicas devem observar isso, e aqui nós acrescentaríamos também a pessoa física que tem atividades de cunho econômico. Então, o profissional liberal, o cirurgião dentista, ele deve observar também a proteção de dados. A lei ela estabelece algumas exclusões, tá, para fins de pesquisa, para fins jornalísticos, enfim, tem as exclusões da lei, mas eu gosto de citar um exemplo. Vamos imaginar aí, né, aquele pipoqueiro, o pessoal que faz lá o cachorro-quente, se ele tiver uma fichinha, né, doutor Júlio, anotado as preferências, né, gastronômicas do doutor Nador, ele já está tratando dados, né? Então, ele merece tem lá o seu celular, até o seu e-mail. Então, mesmo a pessoa física que tem atividades desse cunho econômico, ela deve observar, é claro, numa escala, assim, um exemplo bem simplório, ele deve observar também. Então, a lei não afasta o cumprimento do que das atividades do Estado, né, que alguns chamam de primeiro setor, tanto nos entes da federação, prefeitura, Estado e União devem observar isso. Também nós teríamos o segundo setor, as atividades econômicas, as empresas, sociedades empresárias, como chama o Código Civil, e por fim, como nós acrescentamos, o denominado terceiro setor, composto por associações e organizações religiosas. Então, esses atores todos devem observar, e reitero, não somente aquelas que tratam em meio digital, mas em meio analógico também, o papel, aquele armário de aço, né? Até os advogados também, doutor Nador, né? Ele deve ter a proteção de dados, aqueles colegas que têm lá os processos físicos, né, naquele armário, aquela pastinha suspensa, ele tem o dever, a obrigação de proteger esses dados pessoais. Imaginar colegas que atuam em direito de família, direito penal, olha só, nós temos aí uma quantidade enorme de informações que merece a proteção. Então, posso concluir dizendo o seguinte, raramente você tem uma atividade, um negócio, uma atividade profissional que não trate dados, né? É praticamente impossível hoje, né, na sociedade da informação, não tratar dados, que é gênero, compartilhar, etc, etc. Então, acredito que todos os gestores, públicos e privados, terão esse assunto, doutor Júlio e doutor Nador, de proteção e privacidade de dados, estará na nossa mesa nos próximos 5 anos, no mínimo, tá? E essa lei não é brasileira, o doutor Júlio já trouxe esse exemplo, a inspiração, a nossa é na União Europeia, nós temos países, inclusive da América Latina, enfim, Estados Unidos também, alguns estados, até na China, hoje li só para ilustrar, li hoje uma reportagem que na China tem lá proteção de dados também, olha que interessante. Então, todos os países, independente da filosofia
em teoria geral do Estado, devem observar, porque esse patrimônio é muito importante. Então, você gestor, você empresário, você profissional liberal, aquele que atua em clínica médica, fiquem atentos. Recomendo fortemente que deem uma lida nessa lei, lembrando que as sanções entram em vigor, como nós já comentamos, dia 1 de agosto desse ano. Então, nós tínhamos um período muito largo, né, de férias da lei, já está chegando o final, e as estatísticas são muito ruins, doutor Nador. Se você imaginar algumas pesquisas, falam em 15% a 20% das empresas, hein? Nem vou falar de outras áreas, que entendem esse tema, dedicaram algum orçamento, estão tendo esforços nesse sentido. Então, a preocupação é grande, as multas e sanções são pesadas. Nós vamos provavelmente falar sobre isso, né? Doutor Juros, por favor, complemente aí, que estiquei um pouquinho a resposta, mas é para dizer o seguinte, abarca quase todo mundo. Obrigado. Exatamente, exatamente. É muito importante isso que você falou, Cláudio.